Inacreditável! Mulher ateia faz uma pergunta bombástica para um pastor cristão. Por que um Deus perfeito criaria um mundo imperfeito? A resposta vai te surpreender. Veja até o final. Olá, meu nome é Jane. Eu Oi, Jane. não sou cristã, mas admiro sua perseverança em falar a verdade. Bem, obrigado por vir aqui. Sim, claro. Eu agradeço. Em qual lugar você diria que está agora em relação ao que você pensa sobre Deus? Definitivamente agnóstica. E eu sei que você vai dizer que isso me torna mente vazia, porque eu li seu livro. Não. O que eu disse no livro foi que há algumas coisas que você pode saber com relativa certeza e negar essas coisas não seria mente aberta, seria mente vazia. Sim, exatamente. Ok, sim. Mente vazia. Prossiga. Eu tenho várias questões com seu livro. Tenho certeza de que muita coisa está desatualizada. A unidade e diversidade e etimologia, por exemplo, não estão corretas. Mas vou fazer uma pergunta mais geral. Por que um Deus perfeito criaria seres imperfeitos? Ele tem o poder de alterar as leis do universo e da lógica se teoricamente criou o universo. Mas ele escolheu ativamente criar um mundo no qual o pecado tem a capacidade de existir e onde pecado e sofrimento são necessários para apreciar o bem. Por que ele não poderia simplesmente criar um mundo totalmente bom, que todos pudéssemos aceitar como perfeitamente bom? Criar seres perfeitos significaria nenhum erro em nosso julgamento, o que significaria nenhum pecado. Por que ele não poderia fazer isso? Ok. O que você está dizendo é logicamente possível, mas pode não ser possível na prática com criaturas livres. Porque há uma coisa que Deus não pode fazer, uma contradição. Ele não pode forçar criaturas livres a fazer o que ele quer. Não é forçar. Se todos fôssemos perfeitos, com mentes perfeitas que pudessem raciocinar que essa é a resposta correta... Ok, mas se ele não nos dá livre-arbítrio para desobedecer, então não há oportunidade para o amor, porque o amor precisa ser dado livremente. Claro, Deus poderia ter criado um universo de robôs perfeitos que nunca quebram, o código é sempre bom, mas isso seria um universo moral? Quem sabe, foi ele quem criou a lei de que precisamos ser imperfeitos para sermos morais. Não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Basicamente no sentido de que simplesmente ter a capacidade de pecar não significa que, inevitavelmente, pecaríamos se tivéssemos sido criados perfeitos. O fato de termos decidido nos desviar significa que fomos criados de forma imperfeita. Não necessariamente. De acordo com a Bíblia, você pode dar livre-arbítrio a uma criatura criada bela como Satanás. E se você dá a essa criatura a capacidade de obedecer ou desobedecer, ela se torna uma criatura moral. O mesmo é verdade para Adão e Eva. Quando você diz perfeito, isso precisa ser explicado. O que significa perfeito? Se perfeito significa que a pessoa não tem livre-arbítrio para desobedecer, eu argumentaria que isso não é um ser perfeito, é um robô, certo? Robô vem de um sentido moderno. Em que sentido você diria que um ser não tem livre-arbítrio e não é um robô e ainda assim sempre escolhe o caminho certo? Bem, partindo do argumento geral de que Deus existe e, portanto, criou o universo e as leis que o regem, perfeito é essencialmente o que ele diz que é, não é? Mas, novamente, se ele está forçando as pessoas a obedecê-lo em todos os momentos, então elas não são livres e, portanto, ele poderia tornar não o são ato morais. de forçar impossível. O que você disse? Ele poderia tornar o forçar simplesmente uma impossibilidade. Não, isso seria uma contradição. E, aliás, a lógica não é inventada. A lógica vem da natureza de Deus, assim como a moralidade e a matemática vêm da natureza dele. Então ele não pode fazer coisas ilógicas, como criar um círculo quadrado, um graveto com apenas uma ponta, um triângulo de 5 lados ou um político honesto. Oi? Ele não criou a lógica? Não, ele é a lógica. Sua natureza é o fundamento da lógica. Então ele não poderia criar um mundo onde o oposto de verdadeiro não fosse falso, ou um mundo onde Deus existisse e não existisse ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então ele tem poder infinito, exceto onde não tem? Ter poder não significa poder para fazer coisas ilógicas. Significa poder para fazer o que é consistente com sua natureza. Então Deus não poderia criar criaturas livres e forçá-las a não desobedecê-lo, porque se fizesse isso, elas não seriam livres. Isso seria uma contradição. Novamente, não estou falando sobre forçar. Estou dizendo que, teoricamente, ele poderia ter criado mentes perfeitas que logicamente concordariam, porque seriam perfeitas. A capacidade de errar é inerentemente imperfeita.
Não. A capacidade de errar ou desobedecer é a capacidade de seguir ou não seguir, e é isso que é moralidade. Então, sem moralidade, você não tem amor. Claro, você também não tem mal, mas tem um mundo de robôs. Eu simplesmente não vejo como alguém que criou tudo, e essa ideia de que Deus é a lógica, que isso é inerentemente quem ele é. De onde você acha que vêm as leis da lógica? Bem, em geral, nós as descobrimos. Sim, nisso você está certa. Nós as descobrimos, não as criamos. Então, qual é o fundamento delas? Mas ele criou tudo. O fundamento... Ele não criou sua própria natureza. Sua natureza sempre existiu. Então, ele não criou as leis da lógica ou as leis da matemática. Ele não poderia criar um universo onde 2 mais 2 é igual a 5. Ok? Então, ele é o fundamento. A responsabilidade final tem que parar em algum lugar, na natureza de Deus. Então, minha pergunta para pessoas que não acreditam em Deus não é apenas de onde veio o universo, mas de onde vêm as leis da lógica, de onde vêm as leis da matemática, de onde vêm as leis da moralidade. Elas parecem estar melhor fundamentadas na natureza de Deus. Ou pode haver uma terceira opção completamente diferente que nós, como humanos, simplesmente ainda não descobrimos, assim como não descobrimos muitas coisas por milhões de anos da nossa existência, até tempos recentes. Deixe-me fazer uma pergunta. Ou está fundamentado em um ser que transcende o mundo ou não está? Se as leis da lógica... Se as leis da lógica... Eu esqueci onde eu estava indo agora. Isso foi ilógico agora, não foi? Deixe-me perguntar de outra forma. Ou as leis da lógica estão fundamentadas em uma mente ou não estão. O que faz mais sentido? Por que tem que ser uma mente? Porque são leis imateriais do pensamento. Sim. Só porque nós só conhecemos a existência de mente não significa que não possa haver uma terceira possibilidade. É isso que estou dizendo. Sempre há uma terceira possibilidade. Não existe terceira possibilidade. Por quê? Por que você diz isso? Porque é simplesmente a lei do terceiro excluído. Ou é há ou não há. Ou é uma mente ou não é uma mente. Ok, então eu digo que pode não ser uma mente, e isso não significa que seja nada. Pode ser simplesmente algo que não é uma mente e que ainda não descobrimos. Então você está basicamente atribuindo qualidades de mente e de não mente. Nós, como humanos, tendemos a projetar muitas coisas do nosso mundo, no mundo ao nosso redor. Podemos estar projetando completamente essa ideia de que foi uma mente que criou tudo, quando pode não ser uma mente de forma alguma. Sim, sempre raciocinamos do efeito para a causa. Você está certa sobre isso. Deixe-me perguntar uma coisa. Se o cristianismo fosse verdadeiro, você se tornaria cristã? Quer dizer, provavelmente, sim. Será que a resposta é não? Bem, o que você quer dizer exatamente com isso? Se acontecesse de Deus existir e Jesus ter previsto e realizado sua própria ressurreição dentre os mortos para provar que era Deus, você o seguiria? Você quer dizer que tudo na Bíblia é 100% verdadeiro exatamente como está escrito? Não estou necessariamente falando das questões lógicas da Arca de Noé ou algo assim, mas do Salvador e tal? O cristianismo é essencial. Existe um Deus. Você não é ele. Você é caída. Eu sou caído. Violamos o padrão de justiça e não podemos nos salvar. Deus veio a este universo, acrescentou humanidade à sua divindade, tomou nossa punição sobre si mesmo e, confiando nele, não apenas somos perdoados, mas recebemos sua justiça. E ele voltará para julgar vivos e mortos. Bem, então sim, absolutamente. Mas a existência de Jesus, mesmo que você consiga provar que ele ressuscitou, não prova que o que a Bíblia ensina é verdadeiro. Se ele realmente previu e realizou sua própria ressurreição dentre os mortos, a Bíblia acertou isso. E se ele realmente fez isso, então ele seria Deus e tudo o que ensinou seria verdadeiro. E se ele ensinou que o Antigo Testamento era a palavra de Deus e prometeu o Novo Testamento, isso é uma evidência muito forte de que a Bíblia é verdadeira. São todas alegações fantásticas que, e eu sei que você falou disso no seu livro, exigem evidências fantásticas. Mas se for uma evidência fantástica, então não é milagre. Eu sei. Mas estou dizendo que você não pode simplesmente continuar pulando de uma conclusão para outra.
Só porque alguém ressuscitou dos mortos não significa que essa pessoa esteja inerentemente conectada ao ser infinito, todo-poderoso e onisciente. A menos que tenha sido previsto com antecedência e esteja dentro de um contexto religioso e teológico, que é o que aconteceu com Jesus. Isso é questionável com base nas reescritas de Marcos, que foi o primeiro evangelho, mas acho que já fiquei tempo demais aqui. Muito Obrigado obrigada. por vir. Claro, obrigada por Deus te conversar abençoe. comigo. Agradeço.